Olá, aqui é Charlie Normandel, apresentando mais uma leitura comentada do livro Petit Lenormand Palavra-Chave. Hoje nós leremos o capítulo 30, que trata dos lírios, que é a carta correspondente, né, que tem o mesmo número, o mesmo título e que também representa o Rei de Espadas. Os lírios pertencentes ao naipe de espadas, como temos visto ao longo de todas essas leituras comentadas, pertence então a um naipe que trata das coisas mais propícias da vida, das coisas boas, do trabalho, dos negócios, dos empreendimentos, das iniciativas, mas também da diversão, dos prazeres, daquilo que é belo, daquilo que nos encanta, daquilo que nos motiva. É uma carta muito interessante, como todas do Petit Lenormand são, mas que encerra em si algumas nuances bem interessantes mesmo, porque ao mesmo tempo que ela trata, por exemplo, da virtude, da pureza, ela trata também da sexualidade. E é interessante ela ter esta associação desde o século XIX, pelo menos, porque o século XIX na Europa Ocidental, que vigorava a chamada Era Vitoriana, né, em associação à Rainha Vitória da Inglaterra, era uma época em que predominava muito a questão do puritanismo. Né? Evidentemente que era hipócrita, né? Se pregava uma coisa, mas se vivia outra, né? Mas se tinha essa ideia, né, dos valores morais de uma forma muito muito engessada, né? E isso não de certa forma escamoteava a questão da sexualidade, né? Freud no final do período vitoriano vem trazer à tona essa questão da sexualidade, descobrindo-a, né? Tirando o véu que a velava. De certa forma, antes de Freud, esta carta aos lírios já fazia referência a tudo que está relacionado à sexualidade humana, né? Mas sempre nessa questão dicotômica tão curiosa na tradição ocidental. Os lírios. Cada carta do baralho Petit Lenormand é um universo à parte, demandando um tempo longo para ser devidamente explorado. Com os lírios não é diferente. Esta carta apresenta muitos tipos de nuances, requerendo atenção e tato na interpretação. Então é uma carta, isso aqui é uma verdade, né, essa afirmação, né? Cada carta do Petit Lenormand é um universo por si mesmo, que precisa ser vasculhado, explorado, penetrado, pesquisado, refletido, e com os lírios não é diferente. Mas, de forma muito especial, os lírios apresenta alguns sentidos que parecem conflitantes, embora esse conflito seja mais aparente do que real. Vamos avançar na leitura. Talvez a principal significação dessa carta seja dos laços familiares, isto é, aquelas pessoas com as quais temos elos consanguíneos ou vínculos afetivos, frequentemente dividindo o mesmo teto. As cartas que caírem em volta darão mais detalhes sobre o estado das relações com os familiares. Então, diferentemente da casa, que também representa
tanto a casa quanto o nosso lar, os lírios vão dar conta da família unida pelos laços da consanguinidade, né? Ela apresenta um sentido diferente da carta número 4, a casa, né? Embora a casa também represente a casa em si, as pessoas que lá moram, os lírios ele avança um pouco nesse sentido, falando da família, principalmente da família consanguínea. Os lírios também caracterizam as virtudes e o comportamento ético-moral do ser. É uma carta que trata da pureza, da retidão, da honradez. Nunca será demasiado afirmar que os nossos atos, palavras e pensamentos espelham o mundo íntimo, revelando o grau de maturidade que se tem, o que igualmente é uma característica relevante desta carta. Então, esta carta, até por estar associada a uma pessoa mais velha, que é o Rei de Espadas, ela representa, de certa forma, o ápice do desenvolvimento da nossa personalidade. Ela representa a maturidade e, nesse sentido, vai estar vinculada também à espiritualidade, às virtudes, a um momento em que a pessoa melhor pode contribuir para o seu grupo social, para o grupo social em que está inserido, porque é o momento da colheita, né, em que atingiu o ápice do seu desenvolvimento e, e está na mesma condição da árvore quando atingiu a sua maturidade começa a dar os frutos. Então, a pessoa caracterizada pela carta os lírios está nessa condição, né? Está oferecendo seus frutos para a sociedade. Esta carta é comumente usada também para representar a sexualidade do indivíduo. E o uso está correto. No entanto, os lírios refletem melhor as energias sutis da alma, das quais a sexualidade é só a pontinha do iceberg. Esta carta, assim, nos auxilia a entender e a lidar melhor com as nossas questões interiores, inclusive as energias espirituais do nosso ser. Então, isso é muito profundo, aqui eu só toco de relance. Eu pretendo, em outros vídeos, em outros materiais que eu produzi, explorar de uma forma mais detalhada, principalmente esse aspecto ligado à sexualidade. A sexualidade, embora pareça estar desvinculada das questões das virtudes, a sexualidade é uma expressão da nossa alma. As energias espirituais que movimentam a sexualidade, elas promanam do íntimo do nosso ser. Elas são, por isso mesmo, forças da nossa alma, que se manifestam fisicamente através da sexualidade, mas elas estão ancoradas nas zonas profundas do nosso ser e precisam ser entendidas dessa maneira. Então, esta carta também vai representar a sexualidade, tanto o sexo em si, quanto as energias sutis que estão por trás dele. Então, é uma carta multifacetada que dá conta de aspectos que, num primeiro momento, parecem ser conflitantes. Como pode falar de sexualidade e falar de espiritualidade também? Como pode falar de virtude e falar do sexo? Como pode falar de maturidade, de prazer? No entanto, é uma oposição aparente, porque todos esses aspectos confluem para a natureza espiritual do nosso ser, que ajuda a entender toda a nossa vida, como está manifestada no plano físico, como um reflexo, né, uma materialização dessas forças mais sutis e imponderáveis da nossa alma. Inclusive, e eu até insisto, eu digo que principalmente,
as questões ligadas à sexualidade. Porque as energias sexuais, elas são as energias mais potentes da nossa alma, e assim como são canalizadas para o momento prazeroso da relação sexual, do qual muitas vezes pode vir a criação de uma nova forma que servirá de veículo para uma outra alma, para um outro ser espiritual, essas energias também podem ser canalizadas para a criatividade, para a escrita, para a composição artística, para a música, para os momentos de inspiração, para as invenções e por aí vai. Concluindo a leitura, os lírios têm como palavras-chave principais as seguintes: pureza, virtude, valores, família, sexualidade, proteção e as reticências, indicando que você deve formular novas palavras-chave para ir ampliando o seu repertório pessoal sobre esta carta. E nunca será demasiado afirmar que este exercício é muito importante para a sua aprendizagem no Lenormand. Então, aqui Charlie Normandel apresentando hoje a leitura do capítulo 30, Os Lírios, do livro e do baralho Petit Lenormand, palavra-chave. Lembrando que o propósito deste livro, deste baralho, é uma primeira aproximação com esse sistema oracular. Então, é apresentado apenas um conjunto de palavras-chave e a essência da carta, né? Mas já apontando sempre para essa multiplicidade de aspectos que esta carta e cada uma das cartas do sistema Petit Lenormand dá conta. Então, votos de sucesso e de paz. Obrigado por nos acompanhar aqui no canal. Até mais.